Amém. Passaram bem esse dia maravilhoso que Deus nos deu? Aqui está bem gostoso, né, gente? Olha, glória a Deus, olha. Olha que maravilha a gente poder falar, vou para a igreja correndo, porque lá está fresquinho, né, irmão? Olha como Deus é bom. É o vento de Deus na nossa vida. Tudo é de Deus, irmãos, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E eu vou explicar o que é a nossa maleta da oração. Nós começamos esse projeto agora, foi a primeira semana que ele foi, e ele vai ficar com uma família. E cada criança vai levar das duas turmas para casa. E o que é isso? Lá tem uma Bíblia, tem um livrinho de histórias, né, da Bíblia. E aí a família reunida, ela vai poder fazer ou todos os dias, ou quantos dias ela conseguir, mas ao mínimo uma vez na semana, né? Até nos entregar no próximo domingo. E aí ali eles vão orar, vão ter um tempo junto com a família, de louvor, de oração, de ler a palavra, né? E vão colocar também alguns pedidos de oração. Tem um envelopezinho que eles colocam os pedidos de oração. De quem? Da sua própria casa. Porque às vezes, irmão, a gente ora pela nação e não ora pela nossa casa. Às vezes a gente ora pelo vizinho, por tantas pessoas, intercede pelos irmãos, mas não ora pela nossa casa, como deveríamos orar. Eu creio que todos oram. Mas, sabe, dedicar tempo, e como eu disse, eu falei, vamos gerar milagres para as nossas famílias. E é isso que eu creio que o Senhor já está fazendo. Nós já temos testemunhos, na verdade, de milagres, e logo, logo, esses testemunhos vão vir aqui, em nome de Jesus, para a gente ser edificado. Mas, na primeira semana, Deus já fez algo tão lindo. E, assim, é só o começo do que Ele está fazendo, porque isso é gerado em fé. Né? E poder gerar isso no coração das crianças é incrível. Porque eles precisam da fé, da palavra, da presença. Né? Quantos de nós aqui tem Jesus, ama o Senhor, mas tem dificuldade de separar aquele tempo, porque a gente vive numa correria, né? Mas quando a gente é incentivado e motivado até pelos nossos filhos, isso fica tão mais precioso, né? Tão melhor, e todo mundo cresce, amém? Então, o projeto da maleta de oração, basicamente é isso. E eu sei que nós vamos ouvir durante todo esse ano muitos milagres em cada família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ô, glória! Vocês estão acordados, gente? Pelo amor de Deus, vocês não me deixam sozinhos hoje, não. Vocês ficam acordados aí comigo. Amém? Já vai abrindo aí a sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 4. Amém? A partir do versículo 14. Diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a tua palavra. Deus, e é na tua palavra, Pai, que nós queremos estar agora, Pai. Espírito Santo,
que nós queremos estar conectados, Pai. Que o nosso coração, Senhor, não viaje para nenhum outro lugar, Deus, que não seja a Tua voz, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, Deus. Usa a minha vida, Senhor, apenas como um instrumento. Que eu também possa Te ouvir e ser ministrada por essa palavra, Deus, que nos alinha e nos corrige, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui. Amém? Então, irmãos, a gente está aqui diante do início do ministério de Jesus, né? O início de tudo. Depois que ele saiu do deserto, ele foi vivendo essas coisas e estava ali diante do seu povo, literalmente, do lugar onde ele havia crescido. E ele ali leu aquela palavra que se cumpriu, a palavra de Isaías, que era para o próprio Jesus. E as pessoas ficaram olhando ali, admirados, né? Admirados porque eu creio, irmãos, que a própria voz de Jesus, ela não era normal. Eu imagino Jesus lendo essa palavra que muitos já haviam lido. Mas essa não era só mais uma palavra lida, era a vida, era a realidade, era a profecia agora se manifestando naquele lugar. E muitos deles não puderam compreender. Às vezes a gente fala assim, nossa, como que eles não receberam, como que eles não aceitaram Jesus? Mas sabe, irmãos, para nós hoje é muito bom ter toda a Bíblia. É muito bom ter muitas coisas reveladas, explicadas para a gente, e a gente olha a palavra de Deus, é isso. Mas, embora aqueles homens aguardassem o Messias, eles não conseguiram receber aquele Jesus Cristo como o Messias que eles esperavam. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Então, por isso que eu estou querendo dizer que é só um parênteses, sim. Às vezes a gente fala muito. A gente fala, mas como não receberam o Cristo? Será que a gente receberia o Cristo, irmãos? Nós precisamos ainda hoje, com tudo revelado, com o Espírito Santo, abrir o nosso coração como nunca antes abrimos, para ouvir e discernir a voz dEle. Para dizer, é o Senhor que está falando comigo. Para ter certeza, eu sei que é o Senhor que está falando comigo agora. Para que a gente não rejeite toda vez que o Senhor falar, toda vez que Ele nos corrigir, toda vez que Ele disser, eu te amo, filho, eu te amo, filha. Porque às vezes nós não recebemos não só a correção, mas não recebemos o amor de Deus. E nós precisamos prestar atenção nisso. Os nossos olhos, muitas vezes, irmãos, estão só no outro. E hoje eu quero dizer, não pense no outro. Pense só em você, porque eu recebi para a minha vida. E procurei fazer essa análise em mim, sem ficar pensando, o outro, fulano, o ciclano. A palavra do Senhor, ela é para nós. E ela é para você que veio até aqui nessa noite. Porque foi o Senhor mesmo que te trouxe, amém? Então, ainda assim, Jesus não sendo aceito naquele lugar, Jesus, o que ele faz ali? Continua, né? Jesus, ele prossegue, por quê? Irmãos, Jesus queria ser aceito ali, Jesus, ele veio para fazer uma obra e cumprir uma missão, irmãos. Então, quem caminha numa missão, deseja que todos a recebam, deseja que todos compreendam, mas Jesus, ele não era um menino. Jesus, ele não era alguém inexperiente, embora Jesus estivesse começando ali, a sua caminhada na missão, mas Jesus tinha claro o que ele ia fazer. Jesus não era um amador, ele não estava dizendo, será que isso vai dar certo? Então, quando ele não é aceito ali pelo seu, Jesus ele só continua. Ele prossegue, por quê? Porque ele tinha uma missão, havia um propósito, e ele se cumpriu. Então, nós tratamos, às vezes, como... mas será? Jesus ficou triste, irmãos. Jesus só seguiu. Quando você tem um objetivo, quando Deus te coloca algo na sua mão, irmãos, claro que nós vamos pensar mais com a nossa mente do que qualquer outra coisa, muitas vezes, ou com o nosso coração. Mas olhe para o propósito final de todas as coisas. E em tudo,
em tudo, nós podemos aprender com Jesus Cristo, que não olhou para trás e não ficou se lamentando. Ele disse, na sua própria casa é difícil mesmo. É difícil. Profeta de casa não faz milagre, como dizem, né? É difícil fazer mesmo, irmãos. É muito complicado, por isso que a gente tem que orar, Senhor, levanta o profeta, levanta aquele que te ama, para falar com aquele que eu amo. Porque às vezes não vai ser por nós, mas quem levanta é Deus. Quem levanta é o próprio Senhor. E Ele coloca na vida de cada um que precisa, irmãos, a porção certinha que cada um necessita, para que seja encontrado pela palavra de Jesus Cristo. Amém? Então, o que Jesus encontra dali para frente, ele já se depara com aquela situação tão religiosa ali, mas o que ele encontra seguindo no seu ministério é uma humanidade, irmãos, caótica, uma humanidade doente, né? Uma humanidade doente não somente fisicamente, porque Jesus curou muitas pessoas, mas emocionalmente e espiritualmente. Pessoas que eram firmes em estar ali, de repente, cumprindo um ritual. Religiosas demais, mas tinham uma vida por trás, irmãos, completamente fora do padrão que Deus gostaria que qualquer ser humano tivesse. Porque cumpria-se uma lei à vista dos outros, mas não cumpria-se a lei de todo o seu coração, quando ninguém estava vendo, quando tinha uma oportunidade de fazer errado e não fazer. Então, havia muitas situações ali que Jesus encontrou e que ele veio, irmãos, ele veio destronando muitas coisas que ele foi vendo. E ele foi fazendo isso através de muitos atos e confrontando, por exemplo, de uma cura no sábado. Quantas pessoas Jesus confrontou? Quantos tentaram experimentar Jesus para pegar ele e falar, olha, está vendo ele que está errado? Quantos se levantaram? E muitas outras coisas, porque não aceitavam que ele era o Filho de Deus. Porque eles esperavam, e muitos ainda esperam que ele venha. E ele vem, irmãos. E ele vem. Mas o que vem é esse, que já fez uma obra que é para sempre. Sabe, essa obra que um dia alcançou a minha e a sua vida. Então, quando Jesus caminha na terra, e ele vai encontrando aquelas pessoas doentes, oprimidas, deprimidas, pecadoras, e eu digo pecadores, que todos somos pecadores, mas você está entendendo, pessoas que viviam de uma forma completamente mergulhada no pecado, uma vida que aquilo era o natural. E aí Jesus, ele vem, irmão, arrancando e falando, olha, eu estou te curando, vai agora e não faz mais isso. Vai agora e não peca mais. Eu não sei com a sua vida, mas comigo foi assim. Eu não cresci na igreja. Mas, irmãos, essa palavra não é para quem veio de fora. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui, que nascemos na igreja. Porque todo aquele que está na igreja, ou que nasceu na igreja, foi e voltou, precisa de arrependimento. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, olhar para Jesus de verdade e falar, esse Jesus, é esse Jesus que eu venho escutando falar. Há tanto tempo e eu não estou prestando atenção. Preciso entender o que Jesus fez por mim. E eu preciso verdadeiramente me arrepender dos meus maus caminhos, dos meus maus pensamentos. Sabe, foi essa obra que Jesus fez na minha vida. Quando Jesus entra na minha vida, irmãos, eu era tão ou mais pecadora do que os que estão lá fora. E que às vezes a gente diz, nossa, como é pecadora. E Jesus olhou para mim, e ele me amou, e ele foi me limpando, e ele foi me dando, né? O que ele faz com a gente? Ele coloca uma nova roupa na gente. Né? A gente se comporta diferente, a gente começa a olhar diferente. A gente começa a falar diferente. A gente usa expressões que qualquer um pode perceber. Essa pessoa é crente.
essa pessoa vai na igreja. Você começa a exercitar um pouco mais a sua fé, às vezes mesmo sem saber como fazer isso. Sabe, essa obra que Jesus, ele começa em nós, irmãos. Só que essa obra, ela não pode parar. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Essa obra, quando chegamos, ou todos chegamos cheios de pecado, de engano, vivemos uma vida com pensamentos e ações tão contrárias a Deus. E pela sua palavra, nós vamos sendo ajustados, perdoados, sendo como novas pessoas. Amém? Você se sente ou se sentiu em algum momento assim como uma nova pessoa? Eu tive esse pensamento, irmãos. Eu tive essa impressão. Mas por quanto tempo nós permanecemos uma nova criatura? Por quanto tempo a gente resiste sendo uma bênção? Sabe, nós precisamos pensar sobre isso. Quando eu fui para Jesus, foi em 2002, né? 2002. Só que, e eu entendi tudo isso muito rápido, e isso que eu estou falando aconteceu na minha vida, irmão. O Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor mudou meu coração, o Senhor mudou meu pensamento, o Senhor mudou a minha forma de pensar e ver as pessoas, e foi tão bom, foi tão incrível, porque eu sabia que aquilo não era meu. E eu encontrei um amor assim que eu nunca senti em nenhum lugar. Imagina alguém que tinha problema com um pai, que não se sentia mais amada e que, enfim, você encontra um amor do tamanho que é o amor de Deus pela sua vida. E aí você se entrega, você se rende. Mas sabe, irmãos, eu não permaneci sendo uma bênção por tanto tempo. Nós caminhamos num mundo onde nós somos pressionados de todos os lados. E nós muitas vezes aceitamos as pressões. E quem precisa dizer que está aceitando ou não é você, sou eu. Eu não posso olhar para a sua vida e dizer, olha, Gi, você está aceitando essa pressão, pelo amor de Deus, se converte, faz aí alguma coisa. Não, irmãos, porque não é uma obra que eu posso fazer na vida de ninguém. Foi uma obra que o Senhor precisou fazer na minha vida, na vida do meu marido. E nós nos afastando, aí foi afastando assim, né? Que a gente vai se desconectando como se estivesse tudo bem, né? E a gente vai fazendo como se estivesse tudo bem. Já, só hoje, não tem problema. Daqui a pouco, só choveu. Era assim, irmãos, é desse jeito. Eu sei que eu estou falando. Está chovendo. Está chovendo, é verdade, vamos ficar aqui. Aí daqui a pouco você começa, hoje vai passar um negócio tão legal, é mesmo, né? Não tem problema. Vamos só tomar um pouquinho de cerveja, não tem nada, é só hoje, a gente está tão bem, né? Irmãos, o inimigo, ele é tão lindo, que ele envolve a gente assim, de uma maravilhosa, e a gente vai gostando dele. Ele vai seduzindo, a gente vai falando, olha, está tudo bem. Você é uma bênção. Quando der, você vai. Quando der, você escuta. Quando der, o quê? Quando der, nós ficamos um tempão longe da igreja, já aconteceu um monte de coisa ruim na minha casa. E eu falo para todo mundo que vai casar, ou que é casado e ora pelo marido, ou que tem marido na igreja, eu falo, ore pelo seu marido, porque coisa ruim é não ter um marido na igreja. Só quem viveu isso sabe como é ruim. É ruim, irmãos. É ruim você estar com o coração num lugar e o seu marido está com o coração em outro. E o diabo trabalhando, o diabo trabalhando, o diabo trabalhando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, às vezes, a gente vai acomodando naquilo. Porque o inimigo não vem com os dois pés na gente, não. Ele vem falando, vamos passear no shopping, amor. Hoje você está tão linda. É mesmo, né? A gente merece. Claro que a gente merece descansar, irmãos. Claro que a gente merece curtir nossa família. E eu sou super a favor disso. Façam isso. Mas não se desconecte de Deus. Fique ligado, fique atento, porque o Senhor Jesus, Ele recebeu, irmãos, uma autoridade para fazer tudo isso na nossa vida. E Ele fez. Quem se desconectou dele fui eu, foi o meu marido. E aí, para você voltar, irmãos, para o lugar primeiro que você estava lá. Não é ir além, não. A gente não, eu vou voltar voando. Vai nada, você vai voltar rastejando, irmão. Porque você está todo sujo.
Você está vivendo, não é o que Deus quer, é o que o inimigo quer. E aí, para voltar, irmãos, é dor de cabeça. É briga, é luta, é tudo que se levanta contra. E aí, sabe por que a gente consegue voltar? Porque a misericórdia de Deus nunca falha. A misericórdia de Deus, ela é a coisa mais linda que existe, irmãos. Nós falamos da graça, a graça é um favor tão especial de Deus na nossa vida, irmãos. Mas se as misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã sobre mim e sobre a sua vida, o que seria de nós, irmãos? Dá muito trabalho voltar. Pastora, por que você está falando se está todo mundo na igreja? Porque é fácil desviar, irmãos. Porque é muito fácil o nosso coração olhar para outras coisas, fingindo que nós estamos muito espirituais, amando o Senhor acima de tudo e colocando tudo e qualquer coisa no lugar de Deus. É muito fácil, já vivi isso. Eu não estou falando porque eu sou super crente e nunca desviei, irmãos. Eu estou falando porque é facinho, irmãos. Se você não pega o caminho e fala, é Jesus, é Ele que eu vou olhar para o resto da minha vida. Aconteça o que acontecer, e se manter firme, se manter na palavra, e ouvir as ministrações, e adorar o Senhor, e se render a Ele. Irmãos, se não ficar assim, nós somos presa fácil. Todo mundo aqui é. Eu também sou. Eu sei disso, irmãos. Mas eu precisei provar disso e descobri que não existe melhor caminho do que a presença de Deus. Não existe outro caminho para a gente caminhar, senão a presença de Deus. Se não reconhecer o sacrifício de Jesus, que Ele fez por nós na cruz. E que Ele veio, e ainda que Ele fosse desprezado por muitos, confrontado por muitos, Ele não abandonou a sua missão. Ele foi em frente porque maior do que eu desejar ou não, é a missão que o Pai deu para Ele. E Jesus levou isso a sério, porque Ele era um com o Pai. Ele era um com o Pai. Então não importa se eu não quis um dia, a obra não parou por minha causa. Jesus continuou se derramando na igreja. Jesus continuou fazendo milagres. A mão do Senhor continua sobre a face, derramando a unção. Irmãos, não para não quando a gente desvia. O céu não para. O que para é a nossa vida. E é isso que o inimigo quer parar. A minha e a sua vida, o que Deus já começou. Olha quanto tempo nós perdemos, irmãos. Não importa se foi 1, 2, não importa se foi 6 meses, não importa, irmãos. Olha quanto tempo eu deixei de me alimentar, de ser realmente transformada a cada dia. E me tornar de verdade aquilo que o Senhor queria. Ah, pastora, mas Deus nos dá a oportunidade. Claro que Ele dá. Mas o tempo que nós perdemos ficou lá. Nós não recuperamos tempo perdido, não, irmãos. Não se iluda. O que você vai viver é daqui para frente. E vai na caminhada que dá com o Senhor. É daqui para frente. Não tem ficar, eu não fiz, e agora? Eu vou me flagelar. Não, irmão, agora é reconhecer o que nós fizemos, irmãos, e ir daqui para frente. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas coisas tentam e tomam, não é só tenta, toma mesmo o lugar do Senhor. E eu quero que você pense assim de uma forma bem clara na sua mente, e não religiosa, irmãos. Sabe, não é tornar beato, não é, irmãos. Mas sabe, no fundo, todo mundo aqui que tem o Espírito, o seu Espírito é vivo, amém? O seu Espírito é vivo, amém? Diga amém. E o Espírito Santo do Senhor fala no seu Espírito. Então não precisa ninguém dizer. No fundo, irmãos, a gente sabe o que nós substituímos, o que nós colocamos, porque quantas vezes nós gostamos mais, diga a verdade para você mesmo, daquilo que nós colocamos no lugar do que de Deus. Ah, pastor, isso é um pecado. Será que Deus vê assim? Irmão, Deus sabe que a gente não é nada, e que a gente é desse tamanhinho, e que até para amar o Senhor nós precisamos dEle. É fácil, irmãos, a gente colocar qualquer coisa no lugar do Senhor.
Sabe, e nós sentimos até um certo prazer, mas a religiosidade nos impede de dizer. Falar, eu estou tão satisfeito com a minha vida agora. Eu estou até sem problema, até que a bomba exploda, né? Que é assim que é. A gente acha que está sem problema, sem Jesus, até que a bomba explode. E aí a gente fala, Deus, onde o Senhor estava que o Senhor não viu isso? Onde? Estava de olho em você, cidadão do céu. Caminhando por aí. Se a gente ouvisse Deus, irmão. Por isso que a gente não escuta assim. Porque se a gente fosse ouvir Deus, pelos diálogos que ele teve com Moisés, né? Bonitinho assim. Irmãos, não dava não. A gente faz cada pergunta para Deus. Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu isso? Não, irmão, presta atenção na tua vida. Como que eu ia cobrar alguma coisa de Deus com tudo que estava acontecendo na minha casa? Deus está falando, estou só esperando, filha. É hoje ou é agora? É agora, amém? Não é amanhã não, gente. É agora que a gente decide, Senhor, nunca mais os meus pés, o meu coração e a minha mente se desvia do Senhor. Em nome de Jesus. E nós precisamos declarar isso sobre a nossa vida com fé. Amém? Glória a Deus. Então, não é fácil a gente se manter uma bênção. É fácil? Me respondam vocês. Não é, gente. Não é porque nós somos pressionados de todos os lados. Né? Às vezes, se não é a família, que às vezes não caminha na mesma visão, às vezes é um amigo, às vezes é o mundo, às vezes é a influência. Hoje, tanta influência que a gente vive. Né? A gente fala muito do celular, mas é verdade. O celular está cada vez mais difícil. Hoje eu estava analisando, a gente estava vindo, e esses dias também eu observei em alguns lugares, a gente passou em alguns lugares, não tinha ninguém se falando, mas todo mundo com o celular na mão. Gente, é esquisito. As pessoas não se falam mais. As pessoas não mais. As pessoas estão se deixando de lado. E quanto tempo, às vezes, a gente passa ali, no celular, fazendo qualquer coisa, irmãos, gostando daquilo. E aí a gente vai dizer que não tem tempo para o Senhor? E a gente vai dizer que ama o Senhor acima de tudo? Não, irmãos. A gente precisa falar de verdade com Deus. Fala, Deus, olha, Senhor, eu te amo, eu sou grata, e eu preciso muito aprender a te amar. Eu quero aprender a priorizar o Senhor na minha vida. Eu quero, Deus, aprender, me ensina, Espírito Santo, a colocar como prioridade na minha vida, ter uma vida com o Senhor. Em primeiro lugar, Ele não vai mandar você quebrar o celular, eu acho. Depende do que tem no seu celular. Ele não vai. Mas, sabe, colocar o Senhor acima de tudo, são essas coisas que nós precisamos pensar. Amém? Por quanto tempo nos sujeitamos? Por quanto tempo resistimos sendo uma bênção? E aí eu quero dar um exemplo do povo, né, que saiu do Egito. E aí é a história que a gente sempre vai falar. Por quê? Porque a história da humanidade, ela tem a ver com este povo, irmão. A história toda da Bíblia tem a ver com este povo que o Senhor libertou e que nunca mais, não sei se um dia já tinham ouvido, mas Deus libertou esse povo. Nunca mais, sabe? Era assim, Deus libertando, Deus tendo misericórdia, Deus alimentando, Deus cuidando, Deus fica bravo, aí Deus, tá bom, Moisés, vai lá, eu vou com vocês. E o povo nunca rendia o coração ao Senhor. É sobre esta humanidade que vem desde lá, irmãos, e nos segue até os dias de hoje, porque se a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para o nosso tempo, nós não vemos mudança. Nós vemos algumas coisas diferentes, por causa de Jesus. Mas a gente não vê mudança, muitas vezes, no comportamento do ser humano. Né? Na essência do ser humano que se rebela, que é difícil, que não olha, muitas vezes, para o que o Senhor já fez, mas olha para tudo aquilo que ela quer, como a Lilian falou, sabe, é o que eu quero, tem que ser assim, se não for desse jeito, Deus não está comigo, Deus não me ama, onde está Deus, porque eu faço tanto?
Será que a gente faz tanto assim, irmãos? Será que a gente tem coragem de falar para Deus, Deus, mas eu faço tanto? E tudo que o Senhor já fez por nós? É tão bonito a gente falar, Deus, está bom tudo que o Senhor fez, mas quando não tem o que a gente quer, a gente fica igual criança. Sabe, esse povo, eles eram muito difíceis. E aí o Senhor, Ele tira, né, esse povo do Egito, Ele liberta. Olha, libertação, irmãos. Imagina você, todo mundo aqui escravo. Todo mundo aqui, ó, trabalhando, mas trabalhando mesmo, sem o WhatsApp para ver, irmãos. Sem Instagram. Não vou nem citar TikTok, que eu não gosto. Desculpa quem gosta. Sem nada. É só trabalho. Volta para casa, dorme, cuida dos filhinhos e volta para o trabalho. Deus libertou. Aí eu imagino que esse povo se sentiu assim muito especial, né? Eu imagino eles saindo do Egito. Eu penso que eles saíram assim muito felizes, né? Olha, Deus olhou para a gente. Como a gente é especial. Eu acho que eles se sentiram até bonzinho, né? Porque quando a gente é abençoado, a gente se sente bonzinho. É ou não? É, a maioria das vezes é, irmão. A maioria a gente pensa, nossa, como eu mereci isso, olha que legal. Deus olhou para mim como, que legal. Estava na reunião lá em Taubaté, falando com o apóstolo na sexta, né? E ele falou umas coisas para mim, eu falei, eu sei, eu sou muito amada por Deus. A gente brincou com isso, né? Eu lembrei, falei, a gente acha que a gente é demais. Olha como Deus me ama. Ai, Deus é lindo, Ele me ama, só me ama. E eu acho que esse povo saiu pensando assim, somos tão bonzinhos. Mas não demorou muito, irmãos. Não demorou muito, eles começaram a ficar agitados, insatisfeitos, reclamão, do jeitinho que eles já eram. Foi para este povo que Deus olhou. Este povo que Deus já conhecia, que Deus já sabia como que era, não tinha surpresa para Deus. E aí esse povo começa a se revoltar, né? A gente conhece a história, insatisfeitos, questionadores. Aí começa, mas não tem as comidas agora que tinha lá, mas não tem água em todo lugar. Mas por que Deus só fala com Moisés? E aí começa um monte de coisa a se levantar, e as pessoas já não olham mais. Olha o grande Deus, o único Deus Todo-Poderoso, nos libertou da escravidão do Egito. E nós vamos passar por tudo isso juntos. Aí é o sonho, né, irmãos? Aí é um sonho, aí é um entendimento que a gente gostaria que todos nós estivéssemos juntos. Que a soberana mão de Deus, ela é sempre que prevalece. E nada foge do controle dele. Mas cada um reage de um jeito. Imagina, uma multidão de gente, cada um pensando de um jeito. E aí aquele povo que saiu todo alegrinho, já estava revoltado, já estava questionando tudo, já estava ali murmurando. E Deus sendo o quê? Deus sendo misericordioso. Não é fácil se manter uma bênção quando o nosso coração está cheio de quê? De nós mesmos. Quando o nosso coração está cheio de nós, irmãos, eu que sei, os meus planos, meus projetos, é muito difícil a gente se render e a gente ser uma bênção durante muito tempo. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele nos olha. Sabe, Ele nos olha com amor. A única maneira de mudar isso, toda essa inconstância da nossa alma, é entregando ela para Deus. E entregando e sujeitando a nossa alma e a nossa vida ao Senhor. Amém? Mas assim, sujeitar, irmãos, é entregar mesmo. É aprender a gente olhar para a palavra e dizer, Senhor, o que quer dizer isso? O que quer dizer matar a carne, Senhor? Sabe, aí você vai se sujeitando àquela palavra, você vai matando a sua carne. E aí você vai se entregando e se rendendo. E aí já não está mais cheio de você, do que você acha. Tá bom, Deus, eu vou ser satisfeito com isso que o Senhor está me dando. Olha, glória a Deus, eu sei que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, a tua presença me basta. E, sabe, você começa a viver de uma outra forma, com um contentamento, irmãos, que a gente não acha em nada. Em nada.
Mas quando está cheio de si, irmãos, Deus pode colocar o universo debaixo dos nossos pés. Não será suficiente. Porque a gente precisa estar cheio de Deus. A gente precisa estar cheio da vontade de Deus. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 3. Eu não vou ler, tá, tudo, mas eu quero citar algumas coisas que está em alguns capítulos aqui. Amém? 1 Coríntios 3. Paulo, ele vai falar com a igreja. Paulo está falando com a igreja que ouviu sobre Jesus, que recebeu Jesus Cristo, que está caminhando ali na sua palavra. Mas o que aqueles irmãos estavam vivendo? Eles estavam vivendo situações completamente fora do que Jesus ensinou, fora da palavra de Deus, completamente fora, irmãos. E isso acontecendo, aí ele fala em alguns capítulos, eu não vou ler tudo, mas ele fala sobre a falta de espiritualidade no 3, né? E ele vai falar ali no 4, no 5. Ele vai falar sobre a impureza, ele vai falar sobre a carnalidade. Por causa da carnalidade, por conta de ciúme e contenda, ele vai falar sobre a impureza, a imoralidade, e no 6, ele vai falar sobre a sensualidade condenada, que é condenada. Então, quantas coisas nós vemos, eu não vou ler tudo, depois você lê que é muito bom, você já deve ter lido, mas lê de novo. Porque Paulo vai falando de coisas, irmãos, que se a gente olha para o nosso meio, a gente encontra fácil. E entenda uma coisa, eu não estou dizendo que eu vou encontrar na igreja, amém? E eu estou dizendo assim, eu não quero encontrar na igreja, irmãos, mas é possível que a gente encontre na igreja. Quando Paulo está corrigindo aquelas pessoas, e hoje a gente fala assim, olha, Paulo é uma referência top dos apóstolos, sim ou não? Paulo é uma referência de homem de Deus. Ele é uma referência daquele que caminhou firme no Senhor. Então, você imagina que quando a gente diz que o profeta de casa realmente não faz milagre, irmãos, é porque a gente vai entendendo essas coisas. Era Paulo que estava ensinando. Foi Paulo que estava ali implantando aquelas coisas. Irmão, será que ele não transferiu tudo aquilo com uma integridade? Será que ele não transferiu aquilo com realmente uma... Eu quero usar a palavra certa. Não é pureza. Mas será que ele não transferiu da forma mais correta tudo o que Deus ministrou no coração dele, irmãos? Eu tenho certeza. Será que ele não transferiu com santidade? Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Senhor. Santidade, irmãos. E aí a igreja que ouviu, que caminhava, que tinha um exemplo, porque hoje a gente fala muito isso, né? Mas não tem exemplo. Opa, peraí que a gente está falando de uma igreja, irmãos, que tinha um cara que hoje a gente diz, eu quero encontrar ele. Ele é o cara. Ele passou por coisas, ele venceu, ele foi o cara, o homem de Deus. E aí nós não podemos usar essa referência mais. Não tenho referência? Nós temos, irmãos. Nós temos. Muitas vezes a nossa própria vida é que nos leva para outros lugares. Muitas vezes é o nosso próprio coração que quer viver aquilo e só precisa de um dedinho. Irmãos, quantas coisas eu já vi de errado. Quantas coisas. Aí eu posso dizer agora, com autoridade, que eu podia ter desviado, eu não desviei. Porque eu não dependi dessa pessoa para ficar com meu Deus. Você não pode depender do outro para ficar firme com Deus. Se o outro está te fazendo pecar, irmão, reavalie até onde você é crente. Reavalie o quanto você conhece de Deus. Reavalie o quanto que você conhece da palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, é a palavra de Deus
que vem mesmo sem entendimentos teológicos maravilhosos, e eu vou para a palavra de Deus, o Senhor fala comigo, eu falo, tá bom, Senhor, eu entendi. Eu vou fazer assim, Deus. Se estiver errado, o Senhor me corrige de novo. Sabe, irmãos, nós atribuímos muito a falta da nossa firmeza ao outro. Não é não. Tem gente escândalo, irmão. Tem gente sim. Mas nós precisamos crescer no Senhor. E deixar as coisas de menino de lado. Falar, Deus, eu estou aqui, Senhor, é porque eu te amo. Eu estou aqui, Senhor, é porque eu amo o Senhor mais do que tudo. É porque eu realmente, Senhor, amar o Senhor mais do que tudo na minha vida. Porque quem depende do Senhor sou eu. E quem quer conhecer esse amor mais intimamente sou eu. E sabe de uma coisa? Ele quer nos mostrar. O Senhor quer nos mostrar o seu amor. E tudo que Ele tem para nós. Então, Paulo ele vai falando sobre muitas coisas, irmãos, que a carnalidade, ciúme, contenda, impureza, imoralidade, a sexualidade, irmãos, essas coisas são muito sérias. Só que nós vemos muitas pessoas se movendo nisso de uma forma muito sutil e tranquila, até que tudo tome conta da vida do ser humano. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado até onde você vai. Cuidado com as suas roupas. Cuidado. Nós somos crentes, Senhor, sabe? Nós somos crentes. E nós precisamos sim ser diferentes. A gente não precisa ser feio, mal vestido, mas vamos tomar um cuidado. Gente, a coisa está ficando tão igual, nós não podemos nos igualar. Onde está a diferença de nós? Não é na roupa, só. Também é na roupa. Porque o que eu visto por fora expressa o que eu penso, o que eu sinto, expressa o que eu estou querendo comunicar. É sim. E eu vou falar que uma das primeiras coisas que o Senhor mudou em mim foi a roupa. Alexandre é testemunha. E eu já contei na igreja várias vezes isso. Eu tirei um saco de roupa. Eu usava roupas que eu achava que era normal, irmãos. Mas eu fui constrangida pelo Espírito Santo. Eu não conseguia mais usar aquilo. E eu não dei. Não dava. Agora, pensa quando eu desviei, se sutilmente eu não comprava uma blusinha diferente. Ai, é tão linda. Porque é bonito, gente. É bonito. A mulherada, mulher é linda. Mulher é linda. Foi Deus que fez. Deus fez uma obra de arte. E aí, o inimigo quer manchar a obra de arte que Deus fez. Sabe, aí ele vai mostrando, olha que lindo, você ia ficar tão bonita. Ai, é mesmo, né? Aí começa assim. Daqui a pouco, irmãos, não está igual não, está pior. Eu sei, irmãos, porque eu vivi. E estava natural. E estava tudo bem. Mas aí quando você volta, você leva uma pancada de Deus. Fala, filha, onde que você estava? Que você permitiu que chegasse nisso, porque eu estava no mesmo lugar. E eu não estava ouvindo. Somos nós que precisamos deixar Deus passar um filtro na nossa mente, irmãos. Não depende do outro. O outro faz, deixa o outro. As meninas, a gente se preocupa muito quando é nova, a gente, tem que ser igual, senão não vão gostar de mim. Não goste, então. Eu sei que demora para entender isso, mas vocês vão entender, em nome de Jesus. Vocês são cheios do Espírito Santo. Sabe, a gente não tem que ser igual a ninguém. O mundo está esperando que vocês sejam diferentes. Aí a gente que é crente está lá no meio da galera e fala tudo a mesma coisa. Aí os que estão esperando, mas não era crente, eu ia até pedir uma oração. Acabou. Vira todo mundo da mesma galera. Não, nós não somos a mesma galera. Nós somos diferentes. Sabe, o Senhor precisa encontrar realmente em nós um sal, uma luz, né? O mundo precisa ver isso, gente. E a gente precisa cuidar para que essas coisas sejam reais em nós. Não deixa perder, não. Não deixa perder, não é só para as meninas novas. Para as mulheres casadas, para as mulheres solteiras. Cuide da sua vida, se preserve, se ame. Quem vai gostar de você se você não se amar?
Quem vai te respeitar se você não se respeita? Aí a gente pergunta, Deus, é um homem decente, se valorize. É difícil, irmãos, eu sei que às vezes até você se valorizando só aparece coisa difícil. Mas vamos orar, vamos fazer um propósito, Deus vai mandar. Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, hoje sou eu que estou falando, quem sou eu, irmãos? Difícil demais, porque eu falei, Deus, como que eu vou olhar para a tua igreja e falar essas coisas, Senhor? Eu não sei o que eles estão vivendo. Por que eu tenho que falar isso, Deus? Eu não quero. Aí o pastor coloca o vídeo lá. Quem assistiu o vídeo? Maior spoiler da vida do culto de hoje. Acho que ninguém viu, depois chega lá em casa e vê. Eu falei, eu não acredito que você colocou esse vídeo. Que bênção, eu falei para ele, né? Eu falei, glória a Deus. Porque eu estava lutando, irmãos. Mas a gente não tem que lutar. Sabe por quê? Porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, é o Senhor nos corrigindo. É o Senhor corrigindo o povo, é o Senhor usando os profetas. Para quê, irmãos? Para que o povo não se perca. Mas muitos não deram ouvidos. Muitos não atentaram para o que o Senhor falou claramente. Às vezes a gente fala assim, olha, leia a Bíblia que você vai saber que caminho tomar. Você vai saber como se comportar. E a maioria das pessoas falam assim, mas eu não entendo a Bíblia. Irmãos, entende. Porque se você ler esses capítulos que eu estou te falando, você vai falar, misericórdia, eu estou entendendo muito bem. Talvez a gente não entenda algum contexto histórico, teológico, mais profundo, mas eu posso te garantir que isso não vai mudar a sua salvação e nem o seu novo modo de vida. Porque Jesus é muito claro quando fala, então leia o Novo Testamento. Leia a palavra de Deus. Às vezes a gente fala, não vou entender, vai. Acredite em mim, você vai entender cada palavra. E o que você não entender, da próxima vez que você ler de novo, você vai compreendendo um pouquinho mais, vai ouvindo no culto, vai falar, aquilo é aquilo, isso é isso. Mas leia. Seja limpo pela palavra de Deus. Porque muitos receberam a palavra de Deus, mas não se permitiram ser limpos. E questionaram. Não questione o Senhor. Porque quando Ele vem nos corrigir, Ele vem porque Ele nos ama, porque é o nosso Pai. Sabe o que Deus não quer, irmãos? É olhar para a terra mais uma vez e ver, mas existe, mas nós não queremos, Senhor. Ser como aqueles que ouvem a palavra e praticam tudo o contrário lá fora. É vergonha, irmãos. É vergonha para nós, é vergonha um para o outro. É vergonha. O Senhor quer nos ajustar, para que a gente ande de cabeça erguida, para que quando a gente sai para evangelizar, o Senhor diga, vai filha, vai filho, vai na autoridade que eu te dei. Vai porque eu sou o dono da seara, eu sou o dono das ovelhas, eu vou atrair, vai porque eu faço o resto, vai, eu garanto. Mas muitas vezes o nosso coração, ele não se rende. E nós precisamos render o nosso coração ao Senhor. Amém? Eu quero ler Oséias 6. E foi aí que eu falei para o meu marido, eu falei, nossa, eu não acredito que você colocou. Mas não vou falar sobre Oséias, tá? Depois se você ver o vídeo lá, você vai entender. Oséias 6, no versículo 4, diz assim, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Sabe, esse povo aqui não estava bem não, irmão. E Deus não estava olhando com bons olhos para este povo. Deus estava realmente olhando com olhos de tristeza para este povo, que queria tanta misericórdia, sabe, às vezes nós queremos as misericórdias de Deus. A gente quer, prontamente, a gente quer a misericórdia de Deus, mas nós não pensamos, por que eu estou precisando da misericórdia?
Porque eu preciso hoje da misericórdia de Deus. Será que não há nada que eu tenho que olhar para a minha vida e me arrepender? E o Senhor, Ele queria ver um arrependimento. Mas o Senhor não estava encontrando. Sabe que tipo de amor é o nosso? É um amor que qualquer coisa que aparece na nossa frente, ele desaparece como uma nuvem que some? Como um vaporzinho que some? Que tipo de relacionamento a gente tem construído com o Senhor? Sabe, nós temos falado muito sobre isso aqui. E, irmãos, eu creio que isso não é à toa. Deus espera de nós um relacionamento profundo e íntimo. Não somente pela misericórdia. Mas o quanto de nós está disposto a dizer, Senhor, eu preciso me arrepender. É por isso, é por isso, é por isso e por isso. E dizer para Ele, porque tudo que a gente disser para o Senhor, não surpreende o Senhor, porque Ele nos conhece. O Senhor conhece a nossa vida. Então Ele espera que a gente realmente não viva só debaixo dessa misericórdia, irmãos. Mas que a gente olhe e pela sua palavra, e pelo Espírito Santo, a gente vá sendo convencido e diga, é mesmo, Senhor. Olha tudo o que eu fiz, Senhor. Olha o que eu penso, Deus. Senhor, olha as coisas que eu faço. Olha as coisas que eu deixo de fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos encontrar isso no Senhor. E é só nele. Porque muitas vezes nós queremos encontrar essas respostas no outro. E essa responsabilidade não é do meu marido sobre a minha vida, e não é minha sobre a vida dele. Mas é uma responsabilidade que cada um de nós tem em Deus. Quem foi que te resgatou? Foi Deus. Quem foi que te lavou pelo precioso sangue? E que te deu uma nova vida, e que te deu novas vestes, e que deu um novo modo de falar? Foi Deus. Então não deixe que isso vá se dissipando pelas coisas naturais da vida. Sabe, famílias que se desconectam de um jeito de Deus, irmãos, e ela se dissolve. E aí a gente quer encontrar essa resposta em alguém, a gente quer encontrar essa resposta. Por que Deus? Porque o meu casamento está desse jeito. E eu sei que o processo de restauração de casamento não é fácil. Não é. É para os fortes, como dizem, irmão. É para os fortes, sim. É para quem tem fé. É para quem diz, não vou abandonar. Não vou, porque foi Deus que me deu, foi Deus que uniu, foi Deus que selou. Fomos nós que fizemos tudo errado. E aí, um passo de cada vez, um dia de cada vez, para que seja consertado. E a família volte a ser o que era o plano de Deus para a família. Sabe quantas mínimas coisas acontecem na relação de pais e filhos? De filhos com os pais que se distanciam e nunca mais se encontram de novo. Não é fisicamente, irmãos, é emocionalmente. E isso cria um problema enorme na família, na próxima família que será gerada. Tudo que nós fazemos, irmão, nós precisamos pensar, Deus, eu quero fazer, não só com a tua misericórdia, Deus, eu quero fazer com a tua bênção. Eu quero te ouvir, eu quero entender pela tua palavra de que forma, meu Deus. Ah, mas é uma estrada longa, caminhe nela, porque pior é a estrada que você caminha sem o Senhor. Pior é a estrada que você caminha sem a sua filha, sem a sua família estar no Senhor. Ela é muito mais longa, ela é muito mais difícil. Embora muitas vezes o inimigo use uma estrada linda, colorida, cheia de florzinha, para dizer, aqui que está bom. Não se engane, é só no Senhor, irmãos. É só no Senhor. É só na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que tipo de amor é o nosso, de comprometimento e temor é o nosso? Essa palavra é para nos alertar, porque somos pressionados por todos os lados a ser como o mundo, a tornar comum o pecado. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um livro que eu gosto muito.
e que eu leio ele, já tem um tempo que eu li, agora eu li de novo, e de vez em quando eu volto, irmãos, porque esse livro mexe muito comigo. Talvez ele não diga nada no seu coração se um dia você ler ele, mas é impossível, eu acho. E esse livro, ele fala, o nome do livro é No Temor do Senhor. Eu já comentei algumas vezes com a Gi, com algumas pessoas mais de perto, assim. Ele mexe muito, de verdade, com a minha estrutura, assim. Eu fico pensando, Deus, a gente precisa se converter, Senhor, sabe? Começa a entrar numa situação assim que é pesado, irmãos, porque é pesado a forma como a gente trata a presença de Deus. E é pesado mesmo. E ele fala nesse livro sobre a glória. E nós pedimos muito, né? Porque nós queremos a glória de Deus. Nós falamos, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. E aí nesse livro ele vai falar que quando a glória de Deus ela é manifesta, irmãos, não vai ficar o que é errado. Não é que Deus vai te pôr para fora ou vai me pôr para fora, entende? É que o que há errado em nós, irmão, o que está errado em nós, não combina com a glória de Deus. E o que é errado, irmão, é completamente exposto. Isso é muito sério. Para a gente que é filho de Deus, que é crente, irmãos, para a gente que faz a obra, para a gente que fala, eu serei testemunha, e nós temos que falar isso, querendo ser. Mas eu fico imaginando, Deus, manifesta a tua glória. Sabe, nós podemos dizer, Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. O que Deus vai expor, irmãos, isso é muito sério. É uma responsabilidade muito grande, que às vezes a gente como igreja caminha como, não é para ser pesado, irmãos. Era para ser natural, era para que o nosso testemunho fosse firme. Era para que a gente olhasse para aquilo que Paulo está dizendo para a igreja e falar, nossa, como eles viviam assim, ó, nós já consertamos tudo isso. Mas não, infelizmente não, porque muitas coisas entram no nosso coração, entram na nossa mente, a gente vai deixando se levar e a gente vai vivendo. E onde está o temor? Onde está, irmãos, quem de nós pode dizer, Senhor, enche da tua glória este lugar? É um temor que tem que haver em nosso coração, irmãos. Isso mexe muito comigo. E isso diz para nós como igreja que nós precisamos sim nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Se pecamos, vamos arrepender. Sabe, se entrou uma coisa assim que você já está discernindo, isso aqui não está legal. Já ora, já repreende, Senhor, não quero, me livra, me livra, me livra. Se arrepende. Porque senão uma hora isso vai virar história na tua vida. Senão uma hora vai virar a história que te roubou da presença de Deus. E eu sei que você não quer isso, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus com temor e dizer, Senhor, eu não vou me fingir de desentendido, eu estou entendendo é tudo. Conheça o que o Senhor está falando. E peça sem medo, Deus, apruma a minha vida. Apruma, Senhor, porque eu quero, Senhor, as tuas bênçãos, quero teus milagres. Mas muito mais do que isso, eu quero aprender a viver na tua presença, Deus. Não pode ser uma vida de eu quero, eu quero. A gente precisa crescer. A gente precisa entender para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. Amém? Glória a Deus. Temos que nos voltar à palavra todo dia. O que tem te limpado, o que tem equilibrado a sua mente. E aí nós precisamos, irmãos, entender que existem coisas que fingem limpar a nossa mente, que nos distraem tanto, que fingem nos trazer algum alívio, mas está adoecendo, está cauterizando, está anestesiando a mente das pessoas, e elas não conseguem ouvir e discernir a voz de Deus. Então, intimamente, você e Deus, pense, Deus, o que tem me limpado é o Senhor, Deus. O que tem, Senhor, me equilibrado é o Senhor, Deus. É a tua palavra, é aqui que é o meu ponto de equilíbrio, ou são outras coisas? Eu não estou dizendo, irmãos, que você não vai sair com a sua família, viajar. É tão bom, a gente gosta de viajar, a gente gosta de olhar a natureza, isso nos renova. É ou não é?
Isso é tão maravilhoso. Precisamos viajar, né? É ótimo. Oxigenar o cérebro. A gente brinca, né? Oxigenar o cérebro é bom, irmãos. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não crie uma religiosidade na sua mente para que você não receba o que Deus quer falar no seu coração. Amém? Neemias 9. Em nome de Jesus. Meu Deus. Neemias, capítulo 9. Eu queria ler muitas coisas de Neemias, mas eu não vou ler. Eu quero ler algo assim que me chamou muita atenção e eu quero falar com você. Mas eu vou ler. Deixa eu ver qual que eu quero focar neles. Eu vou ler a partir do 34, tá? Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificasse contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens, que lhes deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Amém? Eu quero ler só até aqui, irmãos. Aqui já era uma oração a Deus, já era um arrependimento. Aqui já era alguém que estava dizendo, nós estamos entendendo que tudo que nós fizemos foi errado. Sabe, o Senhor deu uma terra maravilhosa para os nossos pais, mas talvez nem eles souberam administrar isso, e nós não sabemos, e nós não fizemos nada diferente até aqui. E hoje somos escravos, onde era para a gente governar. Irmãos, preste muita atenção. Não se torne escravo na terra em que Deus te colocou para desfrutar. Não se torne escravo na terra onde Deus te deu para governar. Porque Deus tem nos dado autoridade. Sim, Deus, o Senhor Jesus, Ele disse, eis que vos dou autoridade. Não é só para expulsar demônio, irmãos. O Senhor nos dá autoridade para testemunhar, para falar em seu nome, para falar na sua palavra. O Senhor nos dá autoridade para cumprir aquilo que o Senhor estava fazendo aqui, irmão. Libertar cativo. Sabe, tirar da prisão as mentes aprisionadas. As vidas que andavam em outro caminho. O Senhor nos deu chaves para governar, irmãos. Mas às vezes a gente só entende um governo quando nos assentamos numa cadeira de um rei. Mas só existe uma cadeira para um rei. Não existe duas. Não existe dois reis. Só existe um que governa sobre nós, irmãos. E sobre aquilo que o Senhor te dá autoridade. Sobre aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, na sua vida. Você sabe onde o Senhor já te levou. Você sabe o testemunho que já foi gerado através da sua vida e da obra que Deus já fez na sua vida. Nisso você governa. Nisso é você que tem que cuidar dessa terra. Sabe, não se torne escravo do lugar que o Senhor já tirou as correntes. Aí eu quero ir lá para Gálatas para a gente finalizar, em nome de Jesus. Gálatas 5. No versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Amém? No 7 ele vai dizer assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedeceres a verdade? Quem nos impede de continuar obedecendo a verdade? Não é o outro, irmãos. É a minha escolha. É a minha decisão.
É a sua escolha, é a sua. É a sua. É a nossa escolha. Quem te impede, a palavra diz, você estava indo bem. Vós corríeis bem. E nós precisamos olhar até onde nós estamos correndo bem. Tá bom, irmãos, vamos continuar se fortalecendo. Porque para correr mais um pouco, irmãos, precisa de força. Para correr mais um pouco, para enfrentar o que vem por aí, precisa de força. Precisa de uma mente firme. Precisa de uma mente viva no Senhor. Sabe, o que o Senhor Jesus começou e não se distraiu e veio para cumprir um propósito e cumpriu. Mesmo que outros não o olhassem como ele gostaria de ser visto, mesmo que alguns não ouvissem a sua voz, mesmo que alguns que ele curou e amou e disse, vai, agora vive em paz, vive uma nova vida, tenha dito, crucifica, crucifica, crucifica. Ele não foi impedido de chegar onde ele precisava chegar. E a nossa referência sempre vai ser Jesus Cristo. Todos os dias da nossa vida, quando você não tiver ninguém para olhar, irmãos, mas eu duvido que você não tem. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E peça, Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero, Senhor. Para que eu não fique pelo meio do caminho. Eu estava indo tão bem. O que me impede de continuar caminhando na verdade? O que te impede, irmãos? Eu não sei, mas nós sabemos, eu na minha vida e você na sua vida, o que é que tem cercado a sua mente e o seu coração. Sabemos, o que tem nos rodeado de tempo em tempo ou todo dia, para que a gente caia. Mesmo que a gente ainda pense, não, eu não vou cair nisso. Eu sei quem é Deus. Há pouco tempo atrás, eu descobri que um homem de Deus, que eu respeitei muito, caiu. Caiu, irmãos. Triste. Triste. Homem de Deus. Homem que já falou muito de Jesus. E que tinha convicção em seu coração que estava fazendo tudo certo, provavelmente. O engano, ele entra, irmãos, e a gente nem vê. Então, fique vigilante, guarde a sua mente, guarde o seu coração no Senhor. Preste atenção quais são os caminhos que você tem andado, para que o Senhor, Ele te livre do mal, antes de você estar no mal. Para que Ele te livre, para que Ele me livre, para que a gente permaneça firme e constante, sempre inabalável na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu quero orar, nós vamos orar